Salve, salve galerinha! Voltamos aqui no nosso preparatório de CPA 20 gratuito da Francesca Educação Financeira. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, fala que tu está estudando aí conosco, que com certeza aí você vai garantir mais essa certificação, principalmente para você que quer a sua promoção ou quer ingressar aí no mercado financeiro. Falamos um pouquinho aí sobre estatística, sobre a média, mediana, moda, sobre a variância e também sobre o desvio padrão. Agora a gente entra em outros conceitos, porque quando nós falamos lá do desvio padrão, falamos lá da variância, nós estávamos falando basicamente de como um ativo se relaciona. Então é um comparativo dele em relação aos meses comparados daquele mesmo ativo. Mas e quando eu quero comparar um ativo A com um ativo B? Eu não posso, a partir disso, então, utilizar o desvio padrão. O desvio padrão eu comparo ele com ele mesmo no decorrer dos meses. Quando eu quero buscar aí uma informação referente qual ativo seria melhor, talvez essa escolha, ou comparativo de um ativo em relação ao outro, eu vou falar de outros temas aí que a gente vai entrar agora, que é a covariância e a correlação, além, obviamente, do R2, como ele é chamado, e começamos aqui a falar então sobre a covariância. A covariância é basicamente o movimento de dados de um conjunto. Isso aí é o conceito estatístico. Quando a gente traz isso aí para nossa certificação, a covariância, certo? Ela vai trazer o comparativo de dois ativos, dados de dois ativos. Como é que eles se comportam? Por exemplo, qual é a variância, a covariância, o comparativo, co de comparativo da variância, da variação de um ativo com outro. Então, por exemplo, eu trago ali as ações de Petrobras versus o preço do petróleo. Então, se eu quero comparar esses dois tipos de ativos, por exemplo, a variação do preço do petróleo causa uma variação no preço das ações de Petrobras? Sim, obviamente que causam. Então, quando eu quero comparar esses dois tipos de ativos, eu vou utilizar a covariância. A covariância ela vai comparar aí dois ativos, certo? E como é que eles se comportam. Aí nós vamos olhar então, por exemplo, como eu já disse, o preço do petróleo versus as ações da Petrobras. Essa é a ideia central de covariância, olhando sempre então para esse ponto, comparando dois ativos. A covariância ela sempre vai determinar se esse comparativo, essa relação de um ativo A com um ativo B, se ela é positiva ou se ela é negativa. Por exemplo, positivo, andam no mesmo caminho, zero, né? Ou não tem variação nenhuma, não existe comparativo entre elas, certo? Então, por exemplo, se eu quero comparar as ações de Petrobras com o preço do açúcar, eles têm variação semelhante. Quando mexe no preço do açúcar, mexe também nas ações de Petrobras? Não, né? Pode até ser que em um ou outro momento, mas não existe uma relação, uma variação que seja comparativo entre esses dois tipos de ativos. Então eu sempre vou olhar assim, se essa variação do preço de ação de Petrobras, por exemplo, com relação ao preço do petróleo, se ela é positiva ou negativa. Quando sobe o petróleo, as ações de Petrobras tendem a subir também ou elas vão para um sentido oposto, certo? E aí eu consigo comparar diversas formas e é onde a gente começa a entrar para analisar, montar uma carteira aí de ativos, principalmente pensando naquela ideia de diversificação. Lembra, né, quando a gente fala aí de não botar os ovos todos numa mesma cesta. Então, para eu começar a comparar tudo isso, eu tenho que começar a entender a covariância. Óbvio, tudo isso tem um conceito prático, tem como você entender o cálculo da covariância, mas não é a ideia em CPA 20, você vai olhar para isso aí só mais à frente, principalmente quando você entrar em CEA, em outros tipos de assuntos, o CFP, ou for aí para um gestor de ativos, né, o CGA, por exemplo, mas a ideia é que você entender o conceito. Covariância, ele vai comparar então a variação de dois ativos. Eu comparo A com B e como é que eles se relacionam. As ações de Petrobras, elas têm uma covariância positiva ou negativa com o preço do petróleo. O aumento no preço do petróleo sobe as ações de Petrobras ou o aumento gera uma queda nas ações de Petrobras. Tudo isso aí a gente consegue entender e não somente nesse exemplo, em vários outros, mas é importante você entender que covariância está relacionado a isso. E aí, falando em relacionado, como é que nós vamos comparar essa relação? Já descobri que Petrobras, por exemplo, e o preço do petróleo
petróleo, eles têm uma variação ali semelhante, por exemplo, uma variação aí positiva, ou uma variação negativa, ou uma variação neutra, né? Então eu descobri que essas duas variantes, as variantes de dois ativos diferentes se relacionam. E agora eu preciso entender como é que é essa relação, como é que é essa correlação, porque nós estamos falando de dois ativos, a relação de um ativo com outro ativo, a correlação. Já sabemos às vezes que ela pode ser, a covariante pode ser, ali como nós vimos na última aula, a covariância pode ser positiva ou negativa, mas também nós podemos olhar e ver aí essa vinculação, certo? Em relação à covariância, olhando a correlação. É um passo além, entendendo a força da covariância. Então, lembrando, covariância vai me dizer se o ativo Petrobras tem relação positiva ou negativa com o aumento do preço de petróleo. E a correlação vai me dar a força. Quão forte é o aumento do petróleo em relação ao aumento da Petrobras? Quão forte é? E aí nós temos essas forças que elas sempre vão se limitar entre mais 1 e menos 1. Sempre nesse mesmo parâmetro. Eu vou sair de mais 1, posso ter 0, que é aquela correlação inexistente. Então, um ativo não está relacionado ao outro. Não existe uma covariância entre esses dois tipos de ativos, certo? Ou eu posso ter ela negativa. Então, a correlação mais 1, quando nós chegamos aí no máximo, que seria aí a correlação que mostra que não existe diversificação. Significa o seguinte: sempre que o preço do petróleo subir, aumenta a ação de Petrobras. E sempre na mesma proporção. Essa é a ideia que nós explicamos aí, tendo essa correlação mais 1, certo? Quando um sobe, o outro também sobe. Quando um cai, o outro também cai, e sempre nessa mesma proporção. O zero, como eu já disse, é aquela correlação neutra, não existe essa correlação. Os dois ativos, não é porque um sobe que o outro vai subir. Então, aquele exemplo ali que eu falei, preço da ação de Petrobras versus o preço do açúcar, né? A commodity açúcar. Tem alguma relação, tem alguma correlação entre eles? Não, isso é zero. Então, quando uma sobe, a outra pode subir também, ou ela pode cair. Isso pode mudar diversas vezes, não uma relacionada ou uma tendo covariância em relação à outra. Quando eu tenho já uma correlação negativa, e aí a correlação negativa mais baixa que nós temos é o menos 1, falando em números, né? A força, então, dessa covariância, quando eu chegar em correlação menos 1, é negativamente forte. Eu olho as ações de empresa X, conforme elas sobem, as ações da outra empresa que eu estou comparando, elas caem na mesma proporção. E quando as ações da empresa X caem, aqui a empresa Y que eu estou comparando, ela sobe na mesma proporção. Essa é a ideia quando nós falamos de correlação. Então, lembrando, covariância é a variação desses dois ativos, um em relação ao outro, se ela é positiva ou negativa, se elas andam no mesmo caminho ou andam em caminhos opostos, ou cada uma vai para o lado que quer, a hora que quer, às vezes elas estão juntas, às vezes estão separadas. E aí, quando eu falo em correlação, é a força dessa covariância, a força desse sentido. É muito forte, quanto mais perto de um, então, elas andam sempre no mesmo caminho, quanto mais perto de menos um, por exemplo, elas andam mais em direção oposta. E aí a gente começa a entrar no ponto, então, como eu disse, de diversificação de carteira. Eu posso ter ativos que eu quero que se movimentem sempre na mesma direção, então eles sempre estarão com uma correlação mais próxima de um. Quando um sobe, o outro sobe também. Posso ter vários ativos desse tipo, mas eu preciso ter na minha carteira também ativos que tenham uma correlação negativa. Quando um sobe, o outro cai, ou quando um cai, o outro sobe, que é o principal, né? Para que eu possa, então, ter um pouco mais de segurança. As ações de Petrobras caíram forte, mas eu tenho outras ações ou outros fundos que têm uma correlação diferente, né? Uma correlação aí menos 1, por exemplo, ou próximo de menos 1. Então quer dizer que enquanto as ações de Petrobras estão caindo, meus outros ativos estão subindo e eu consigo então equalizar essa carteira e eu não vou ter tantas perdas. Do contrário, eu vou ter um pouco mais aí de ganho, né? Mesmo um lado da minha carteira estando em prejuízo. Relembrando, covariância conforme a variação de um ativo em relação ao outro, se essa variação ela vai gerar uma covariância positiva ou negativa,
correlação, a ideia de força, o quão forte é a covariância, a correlação mais um, mesmo caminho, menos um, sentidos opostos 100%. Sempre esses dois indicadores aí, eles são utilizados aí para a escolha de ativos, porque eu consigo comparar A com B, enquanto nós tínhamos lá anteriormente a comparação do mesmo ativo, o movimento dele mês a mês no passado e a perspectiva futura. Aqui eu consigo olhar para dois ativos diferentes e fazer a escolha de qual é o melhor para minha carteira de investimento. Continuando aqui, nós podemos aí finalizar essa aula com o coeficiente de determinação, que é o famoso R2. Quando nós falamos disso, é o percentual de quanto um ativo depende, ou quanto um ativo ele influencia o outro, né? Qual o percentual de vezes que um ativo subindo, o outro irá subir. Então, lembrando lá, o aumento do petróleo tem uma correlação positiva próximo de mais um, por exemplo, ali, de 0,70, 0,80, por exemplo, em relação à Petrobras. Ou seja, quando o preço do petróleo sobe, naturalmente aí sobe um pouco também o preço das ações de Petrobras. Mas é somente isso que faz as ações de Petrobras subirem? Não, existem outros ativos. E daí, para eu saber o quanto que o preço de um ativo ele está relacionado, está correlacionado com o outro, quanto a variação de um, essa correlação de A, ela está influenciando o resultado de B, eu utilizo o famoso coeficiente de determinação, que é o R2, né? O símbolo utilizado é o R2, mas aqui basicamente, quando eu quero determinar quanto por cento das vezes, qual a força que um ativo está influenciando o outro, eu pego a correlação, certo? Que eu já descobri, por exemplo, na última aula, uma correlação aí de 0,90 ou menos 0,90 e eu elevo ela ao quadrado, então eu terei aí o R2, que é o percentual que essa relação, que essa correlação determina o preço de outro. Óbvio, existem outros fatores que não estão correlacionados ali, mas eu consigo entender então esses detalhes. O tema é um pouquinho complexo, é uma aula que vale a pena se assistir mais de uma vez, né? Principalmente porque a gente está falando aí de diversos temas, né? Correlação, covariância e coeficiente de determinação. Covariância, um ativo comparado com o outro, a variação deles de um com o outro, né? Se ela é positiva ou negativa, quando um movimenta, o outro movimenta em que sentido? No mesmo sentido, no sentido oposto, ou eles não têm nenhum tipo de relação, certo? E aí a correlação exatamente vai mostrar a força dessa covariância, dessa variação. Descobrir que a variação é negativa ou que a variação é positiva, o quão forte ela é. Ela é mais próxima de 1, então elas caminham forte no mesmo sentido. Ela é próxima de 0, não existe, ou ela é uma correlação negativa, que daí quanto mais próximo de menos 1, mais força elas terão em sentidos opostos. E por fim, então, R2, que é o coeficiente de determinação, que vai mostrar o quanto, o percentual de vezes que um ativo aí vai fazer com que o outro suba ou que o outro caia, né? A força exatamente de um ativo em relação ao outro. E esse cálculo aí, então, é o R2, que é a correlação, RR, correlação ao quadrado. Na próxima aula nós entramos em temas mais tranquilos que você já conhece um pouco mais, falando sobre risco, e depois nós concluímos aí com outras formas de analisar risco e performance em relação à carteira de investimentos.